O Sporting do Príncipe defronta este domingo na capital nigeriana o Enugu Rangers da Nigéria, em jogo da Liga dos Campeões Africanos, enquanto que o Desportivo de Guadalupe também joga esta tarde no Estádio Nacional 12 de Julho com União Sportive Bitan do Gabão, na primeira mão da Taça Africana de Futebol. A jogar fora de casa, o Mr. Valdir, da equipa regional do Príncipe, considera o adversário Enugu Ranger da Nigéria de um obstáculo difícil, mas não intransponível. Enquanto isso, o Desportivo de Guadalupe, do distrito de Lobata, joga em casa no Estádio Nacional 12 de Julho com União Sportive Bitan do Gabão, com a arbitragem de um trio da Costa do Marfim, sob coordenação do comissário da CAF de nacionalidade angolana. A beneficiar do fator casa, o Desportivo de Guadalupe, do técnico Jalá, vai tentar tudo para conseguir um resultado positivo frente à sua congênere do Gabão e depois aguardar pela difícil deslocação às terras gabonesas para o embate do jogo da segunda mão. O Governo inscreveu no Orçamento Geral do Estado para 2013 uma verba para pagar a indemnização aos licenciados e resolver de uma vez por todas esse problema. Para o efeito, o Executivo decidiu também criar uma comissão para lidar com o processo, colocando de fora o Sindicato dos Trabalhadores do Estado, STE. No debate sobre o Estado da Nação, emergiu a problemática questão de indemnização aos trabalhadores licenciados. Sobre o assunto, o Primeiro-Ministro foi acutilante. O crime compensa. Se nós não convivêssemos com situações anómalas, há pessoas que têm estado permanentemente na impunidade a fazer trabalho de sapa, que em condições normais estariam por trás das grades. Repito, fazem trabalho de sapa, ganham dinheiro, fazendo mofa da fragilidade do nosso sistema político, do nosso tecido político. Gabriel Costa fala de uma situação caricata de um país que vive eternamente com o drama dos licenciados. Não houve da parte do governo do Dr. Patrício Trovoada nenhuma verba, como disse bem o senhor deputado que conhece o orçamento, que foi o chamado orçamento cidadão. Não houve nenhuma verba destinada a pagamentos de licenciados. Isto é uma torpeza, isto é uma falsa questão, destinada apenas a criar confusão, a dificultar, para confundir. Garantiu, no entanto, que o seu governo vai resolver o problema. Nós inscrevemos uma verba para pagar os licenciados, mas não para que caia nas mãos daqueles que se habituaram a viver à custa de erário público sem trabalhar. Isto numa clara alusão de que o governo não vai trabalhar com o Sindicato da Função Pública sobre a matéria. E criamos uma comissão para lidar com a questão, porque não vamos fazer com que o dinheiro público, erário público, caia em mãos a todos. Chegou ao fim a primeira jornada luso-são-tomense de otorrinolaringologia. Durante o encontro de 2 dias foi feito o lançamento do programa de formação e foram apresentadas as bases para a criação de um dicionário de língua gestual em São Tomé e Príncipe. Na primeira jornada de otorrinolaringologia, que contou com a presença de especialistas portugueses na área, foi possível fazer-se uma análise da problemática da surdez no país. Um problema social que requer reformas urgentes no sistema educativo, segundo o Primeiro-Ministro Gabriel Costa. A surdez em São Tomé e Príncipe tem afetado sobretudo as crianças em parte, fruto da endemia do paludismo com que o nosso país se tem confrontado. Esta ação vem por isso colmatar esta lacuna que tem voltado ao isolamento as pessoas que sofrem de surdez.
O direito a comunicar parece-nos básico, porque só se pode exercer verdadeiramente a cidadania tendo a capacidade de se exprimir e de entender o outro. Por isso, a língua gestual é um direito que se assiste aos surdos. O cidadão surdo pode e deve ser integrado na sociedade em que se insere. Consideramos a formação de quadros nacionais deste domínio de primordial importância. Permitirá maior capacitação para fazer face a um problema que não é apenas de saúde, mas sobretudo social. Na cerimónia de encerramento, a embaixadora de Portugal, Paula Silva, mostrou-se satisfeita com o resultado da primeira jornada de otorrinolaringologia em São Tomé e aproveitou a ocasião para elogiar o desempenho do governo neste processo. Este específico programa e esta específica conferência, eu diria, decorrem de uma opção estratégica do Governo de São Tomé e Príncipe, opção essa repetidas vezes sublinhada por Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro, quer no programa de Governo, quer também no próprio Orçamento de Estado. E nessa medida, eu sei que o Governo de São Tomé e Príncipe deu uma prioridade muito importante às vertentes de educação e saúde, que, neste caso concreto, de facto se entrecruzam, embora a questão, como disse o Sr. Professor João Passo, transcenda naturalmente essas duas vertentes, mas é verdade que ela assenta basicamente nessas duas componentes. O programa de formação da língua gestual em São Tomé e Príncipe será desenvolvido no âmbito da cooperação bilateral entre o governo português e o governo são-tomense e irá beneficiar principalmente as crianças com problema de surdez. Uma iniciativa que é encorajada e aplaudida na mensagem do Ministro da Saúde de Portugal. O Ministério da Saúde de Portugal disponibiliza-se desde já para adquirir e endereçar o número de volumes adequados, que estão ali ao fundo, procurando-se assim fomentar a cooperação no âmbito da formação também por esta via. Apesar do período de crise que globalmente atravessamos, a manutenção de ações de cooperação é nosso primordial desidrato pela capacitação que as mesmas propiciam. Não podíamos, por este motivo, deixar de nos congratular com mais esta iniciativa e de nos associarmos a esta ação meritória para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, Ministro da Saúde da República Portuguesa. A cerimónia de encerramento da primeira jornada de otorrinolaringologia luso-santomense decorreu no Centro Cultural Português. No final, os delegados de saúde dos diferentes distritos do país receberam livros sobre esta matéria. O Partido Ação Democrática Independente ADI reuniu ontem os seus militantes e simpatizantes numa palestra sobre o poder autárquico e regional. O encontro, que teve lugar no Hotel Praia, serviu para esclarecer aos militantes do partido sobre a real situação do poder local no país e preparar as eleições autárquicas que deverão acontecer ainda este ano. 2013 é o ano previsto para a realização das eleições autárquicas em São Tomé e Príncipe. Com efeito, o partido ADI reuniu hoje os seus membros e militantes para uma palestra sob o lema Poder Autárquico e Regional, Desafios para 2013. Nós estamos no ano eleitoral, portanto o ano de eleições autárquicas. O partido achou por bem convidar a todos os responsáveis do distrito para nós refletirmos sobre essas eleições que por lei devem ser realizadas em julho. Estamos a preparar as nossas bases, estamos a tentar passar algumas informações sobre o que é a eleições autárquicas, a organização, a composição e transmiti-los a necessidade de que o partido tem, de forma a começarmos já a preparar-nos para essas eleições que, de acordo com a lei, devem ser realizadas em julho deste ano. Para este partido político, o relatório apresentado pela primeira comissão especializada da Assembleia Nacional, que dá conta da existência de problemas com a base de dados da Comissão Eleitoral, não serve de justificativas para adiar as eleições este ano. E anuncia já ter gasto mais de US$1 bilhão com esses equipamentos. Eu não sei porquê,
que estão a pegar nisso, que não há condições para fazer eleições, mas isto é uma farsa. É uma farsa porque as correções foram feitas. As correções foram feitas e na altura o governo pôs à disposição da Comissão Eleitoral verbas para proceder à realização dessas correções. Agora, nós numa primeira fase pusemos cerca de 860 milhões de dólares, numa primeira fase. E na segunda fase pusemos cerca de 450 milhões de dólares à disposição da Comissão Eleitoral para proceder à realização dessas correções. Mas há um problema. É que o Estado não comprou os equipamentos. Quem comprou os equipamentos é o PNUD. Portanto, os equipamentos informáticos estão sob garantias e estão sob a responsabilidade do PNUD. O ex-ministro da Descentralização, Arlindo Ramos, aproveitou a ocasião para contestar a falta de organização na estruturação dos ciclos eleitorais, que, no seu entender, prejudica o seu partido. É um problema que existe há muito tempo, que é o problema da estruturação de círculos, da definição de círculos eleitorais autárquicos. Por exemplo, tu moras em Oquidaré, tu és um candidato a vereador em Oquidaré, o teu partido pode vencer em todas as mesas em Oquidaré, mas o círculo eleitoral do Oquidaré compreende Oquidaré, Cruz Mami, bairro Hospital, bairro Militar. Portanto, tu podes vencer todas as mesas em Oquidaré, mas perdes em Cruz Mami, em bairro Militar, em bairro Hospital. E a soma desses votos você pode não ser eleito. E ser eleito um outro vereador, por exemplo, que reside em bairro do Hospital. Mas, para já, esta força política pretende preparar os seus membros distritais e lançar ações no terreno visando a sua participação nas eleições autárquicas. Terminou na Ilha do Príncipe o seminário de apoio ao setor do comércio. Diversos temas com enfoque para a adesão de São Tomé e Príncipe à Organização Mundial do Comércio dominaram os trabalhos. A cerimónia de encerramento foi presidida pelo secretário regional para Assuntos Económicos, Silvino Palmer. O seminário que esta quinta-feira chegou ao fim vem no âmbito da execução do projeto de apoio ao sector do comércio, visando sensibilizar e informar a população local sobre diversos temas concernentes ao comércio internacional, nomeadamente o processo de adesão de São Tomé e Príncipe à Organização Mundial do Comércio, acordo de parceria econômica com a União Europeia e o processo de integração regional em curso. O secretário regional para Assuntos Econômicos, que presidiu a cerimônia do encerramento deste seminário, aproveitou a ocasião para falar de dois dos temas que trazem este projeto. Trazendo o caso São Tomé e Príncipe para a integração na África Central, eu tenho alguma relutância em São Tomé e Príncipe fazer parte daquele bloco em termos de união monetária e financeira, porque eu não estou a ver os países da África Central a coordenarem a sua política fiscal, a controlarem o déficit. E nem estou a ver uma unidade supranacional a coordenar a política orçamental de cada país. Se repara, se na Europa, com melhor disciplina, melhores regras, não foi capaz de o fazer, eu não acredito que a nível da África Central, esses países também o façam. Porque há um aspecto político ligado a isso. Quando há uma unidade supranacional a tentar controlar a política orçamental de cada país, de qualquer modo, aceitemos ou não, há perca de soberania. Há alguma perca de soberania nesse aspecto. Eu não estou a ver os países membros aceitarem uma unidade que não foi eleita pelo povo, não venceu as eleições e dá ordens no controle da política orçamental. A Europa teve e tem essa dificuldade. E eu acredito também que esses países da África Central terão a mesma dificuldade. Neste momento, eu apoio a entrada de São Tomé e Príncipe, eu apoio a ancoragem ao euro. Por quê? Porque o grosso das nossas importações e exportações são feitas com o bloco europeu. No dia em que nós notarmos uma viragem dessa tendência, se nós notarmos uma viragem para os países da África,
Isso faz com que os nossos produtos também sejam muito caros. E, por outro lado, nós estamos aqui na África Central. Nós estamos na África Central, utilizamos uma ancoragem a euro. Como é que nós vamos competir com os países da África Central? Sabendo que estamos ancorados a uma moeda muito forte. Para mim é um dilema que existe, que ainda não encontrei resposta para isso. Se um dia nós viermos a ter um comércio, a maior parte do nosso comércio com a África Central, sim, aí eu estou de acordo. Já no final dos trabalhos, Silvino Palmer considerou de importante este exercício. É um seminário importante que dá-nos uma ideia da globalização e da liberalização do comércio. O comércio é uma atividade muito importante que promove o crescimento econômico e o emprego. É importante conhecermos os mecanismos e os acordos de parceria econômica existentes a nível mundial, possamos estar integrados economicamente. Este seminário, promovido pela Direção do Comércio, contou com o financiamento da União Europeia. A semelhança do que aconteceu em São Tomé, oficiais das Forças de Defesa e Segurança destacados na região autónoma de Príncipe foram promovidos. A cerimónia foi presidida por José Cardoso Cassandra, presidente do Governo Regional, na presença do chefe de Estado-Maior das FASTB. Dos Serviços de Imigração e Fronteira foi promovido ao posto de subintendente o comissário Joaquim Ananias Dias Vaz de Carvalho. Para as Forças Armadas, o Major Cândido Carvalho de Apresentação é promovido ao posto de Tenente-Coronel do Exército. Cerimônia presidida pelo Presidente do Governo Regional e perante a presença do Chefe de Estado das Forças Armadas de Santo Tomé e Príncipe. Primeiro, as palavras de felicitação aos promovidos. Penso que isso vem dar um sinal claro que as nossas instituições estão a consolidar-se cada vez mais. Repare que anteriormente no Príncipe, a nível do Exército, nós tínhamos o posto mais alto era capitão. Hoje estamos a avançar, de acordo com a lei da programação militar, o posto mais alto é para tenente-coronel. Penso que a guarnição aqui ficará muito mais composta, muito mais representada a nível do Exército. E a nível da Migração e Fronteira, era o comissário, agora ele passa a ser subintendente, portanto, vem reforçar aqui também o corpo dos Serviços de Migração e Fronteira. Eu penso que tudo isto é numa lógica, de facto, de nós consolidarmos as nossas instituições militares e paramilitares. Por isso, penso que é um trabalho que vem sendo feito com algum cuidado para permitir, de facto, que nós tenhamos as forças militares e paramilitares em condições de poder representar com dignidade o país. O ato enquadra-se no âmbito da reestruturação das Forças Armadas que se vem registrando nos últimos tempos no país. Não vamos parar por aí, alguns diplomas ainda faltam para serem elaborados e pensamos que todo este ano e se calhar o outro ano teremos todo esse pacote das legislações tudo elaborado, no sentido de culminar com esse processo de reforma que estamos fazendo. E agora vamos continuar, sobretudo nos quartéis, que encontramos uma situação um pouco difícil. Tá? Nós encontramos a casa com alguma dificuldade, alguns problemas, sobretudo nos materiais de aquartelamento, fardamento e botas. E depois, em seguida, temos a preparação do pessoal. Salão Nobre do Palácio do Governo Regional foi onde foram realizadas a promoção dessas patentes aos oficiais dos Serviços de Força, Defesa e Segurança. O Centro Hospitalar de São Tomé recebeu este sábado um lote de materiais diversos mobilizado em Londres pela Casa de São Tomé e Príncipe, no Reino Unido. É mais um balão de oxigênio, parece que é o único centro hospitalar do país, numa altura em que tudo falta ao Hospital Dr. Aires de Menezes, desde medicamento a outros consumíveis. Eis que surge mais um apoio e desta vez da parte da Future Base, representada pela Rainha dos Amigos da Comunidade Inglesa e pela Casa dos Santomenses no Reino Unido. Nós deslocamos de Londres para cá, juntamente com a Future Base, que é a fundação da Jéssica Santos, na qual nós somos parceiros,
para trazer, portanto, os donativos para o hospital. Como é óbvio, a Casa de Santo Tomé e Príncipe tem uma parceria muito forte com algumas instituições, nomeadamente a ONG Sítio do Equador, que está no terreno, cá, a, portanto, agilizar e, portanto, tem acertado os contactos numa grande dinâmica pela positiva, fazer com que realmente este donativo cumpríssemos o horário e também tentarmos cumprir o nosso programa como tal. Basicamente, nós, como veem, nós estamos no Reino Unido, situados e, portanto, estamos a agilizar alguns contactos e fazendo a promoção de Santo Tomé e Príncipe, fazendo tudo melhor para o país, de forma que realmente possa vir mais apoios. Para Jéssica dos Santos, rainha dos amigos da comunidade inglesa e responsável da Fundação Futurebase, Santo Tomé foi escolhido por ser um país com necessidades específicas nas áreas sociais. Esse é o primeiro projeto da Futurebase e decidimos São Tomé porque isso é mesmo um país mesmo que necessita, e fizemos os nossos research, pesquisamos, pessoas até nos disseram que esse país é mesmo mau, portanto decidimos vir cá para o primeiro projeto. Até agora estou a adorar estar aqui em São Tomé, é um país lindo, as pessoas são muito simpáticas e é todo o gosto de entregar esse material escolar a esse único hospital. O diretor do Hospital Central agradeceu pelo kit de medicamentos e acessórios recebidos e enalteceu este gesto humanitário destas organizações. Antes de mais, em nome de Sua Excelência, Sr. Ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, do nosso governo, da direção do Hospital Central, Dr. Aires de Menezes, em meu nome próprio, gostaria muito encarecidamente agradecer a organização Futurebase, sediada em Londres, através do AMSTEP, tanto a Associação de Amigos de Santo Tomé e Príncipe, são nossos compatriotas residentes na diáspora inglesa, pela colaboração humanitária em fazer esse donativo de medicamentos necessários para o nosso hospital, nomeadamente algodão, compressas, esfigmanômetro, biberões, gases e por aí, num valor aproximado de 60 milhões de dobras, o equivalente a 3 mil libras esterlinas. E esse gesto vem a colmatar, em momento certo, a carência que vivemos, porém, achamos que este pontapé de saída por essas duas organizações humanitárias possa ser um pontapé de saída e esperemos também, aproveitando a oportunidade, que fosse agilizado as possibilidades de terem visto, digamos, porque a doação é algo humanitário, com facilidade, além de que esperemos que as transportadoras que operam em Santo Tomé e Príncipe, tanto TAP e STP Airways, possam dar uma mão humanitária em facilitar, digamos, o envio destes dons humanitários, estes insumos hospitalares, pois a nossa população, nossos doentes necessitam, é uma ajuda ao governo, ao nosso povo, aos nossos utentes, a qual, com todo carinho, nós agradecemos a vocês, que ao virem de longe, trazem consigo, digamos, o coração de ajudar o próximo. Os donativos agora recebidos estão avaliados em cerca de 3 mil libras. Na região autónoma do Príncipe, o Dia dos Namorados foi marcado por um encontro de reflexão que mobilizou a juventude. No centro da reflexão esteve a problemática da gravidez na adolescência. É com esta encenação teatral onde uma aluna de 14 anos envolve com um namorado e engravida. E a decisão dos pais. Eu não disse você para não deixar ela sair. Eu vou deixar ela sair. Você deixou ela sair, era como você mesmo. Sai da casa agora. Hoje, sai da casa agora. Vai na rua, baixa que põe, não sei. Uma decisão que provocou um debate onde cada um desses alunos tiveram uma opinião sobre o caso. Da opinião dos pais da miúda, que é um ponto que eu ponho para os pais têm que conversar com os filhos, têm que também os filhos conversar com o pai. Mas se os pais não dão liberdade aos filhos, eles não têm como conversar com os pais. Desde criança, se os filhos são acostumados a conversar com os pais, ela nunca vai ter receio de quando crescer, se arranjou um namorado, de não dizer ao pai que ela conheceu tal fulano ou não.
Agora, se o filho cresce, cada um nas suas com os pais, depois de crescer, que conhecer alguém, ele nunca vai parar com o pai que vai conversar. Ela, por ser adolescente, por querer saber das coisas, experimentar as coisas, foi e fez, é como o Jamil disse, é culpa dela. E discordando, quando ele diz que culpa pode ser às vezes dos pais, discordo. Porque é raro acontecer aqui, nós aqui sabemos, os pais ter uma conversa com... Pode ser com os filhos, mas é raro. Mas há pais que conversam com o filho, mas mesmo assim. Um seminário organizado pelo núcleo da Juvercórdia do Príncipe sob o lema Namoro em Risco com os alunos da 7ª à 11ª classes. Eu chamo a atenção aos miúdas, por favor, que quando estão a namorar não se deixam levar pela fraqueza, não deixam os homens abusar da fraqueza, mas sim que conversam com os seus namorados. Quando pensam em fazer sexo, por favor, usarem todos os preservativos com muita atenção, porque isso não vai causar só gravidez sim, mas como outras doenças que possam acontecer no dia a dia. Auditório do Centro Cultural do Príncipe foi onde se concentrou este seminário no dia de São Valentim. Depois de um longo período de ausência, a África Negra reaparece com um novo trabalho discográfico. Kwamu é a música que dá título ao álbum de 14 faixas que já se encontra no mercado. Esta música que dá o título ao novo trabalho discográfico do conjunto África Negra, intitulada Kwamu. Kwamu, porque sabe, a nossa língua materna significa nossa coisa. Portanto, quando é nossa coisa, nós temos que abraçar e agradar. É mais ou menos isto. Várias dificuldades fizeram com que o conjunto estivesse parado durante muitos anos. Eu tenho dificuldade de várias ordens, materiais, cordas de viola, etc, aparelho, essas coisas. Portanto, olha, eu quero ainda voltar a dizer, eu para conseguir esse álbum, ou para a gravação no estúdio do Calumendes, onde nós fizemos o trabalho, o conjunto não dependia de nenhum valor. Tudo foi pela ajuda do Dr. Carlos Espírito Santo, Benê Montes, Juscelino Costa, que nos deu aquele apoio. Portanto, era uma coisa, a gente vai por aí, arranja-se apoio, não há apoio para nada. A gente pede aí por amigos, empresários fora, não há. Portanto, eu quando digo esse senhor cair do céu, para editar um disco não é fácil. Toda a gente sabe quanto isso custa. Portanto, trazer um álbum com tanta qualidade, tanto trabalho, e depois trazer lá para pôr na rua, depois fazer a pirata, vender por 30 mil dólares, isso não justifica. Portanto, eu queria agradecer à população que quando tiver a comprar o disco, compra mesmo o original. No disco de 14 faixas destacam-se ainda composições como Doce Miga de Viver, Moala Palaê, entre outras. O novo trabalho do África Negra, que já está no mercado, foi patrocinado pelo professor e escritor Carlos Bené, do Espírito Santo. Doce Miga de Viver, sente saca frequente dessa fama, olá tua meca vai subir, de que já casa fina, lelele. Yeah, já sinto da mata. A informação regressa às 20 com a apresentação do jornalista João Ramos, hoje com 2 comentadores nos estúdios. Boa noite, ou melhor, boa tarde e bom fim de semana.